Quantas vezes você já se sentiu esquecido? Quantas vezes pareceu que a vida parou em um ponto seco, árido, sem frutos, sem alegria, sem expectativa de mudança? Há lugares dentro da alma onde as esperanças morrem, onde os sonhos ficam enterrados, onde o silêncio é tão profundo que parece que até Deus esqueceu de falar. Esse lugar, na Bíblia, tem um nome: Lodebar. Lodebar era uma região mencionada no Antigo Testamento, um lugar sem pasto, sem produção, sem promessa. Era conhecido como Terra do Esquecimento, um espaço de exclusão, onde os rejeitados, feridos e esquecidos eram deixados para sobreviver sem dignidade. E é justamente lá que encontramos a história de Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul. A vida de Mefibosete parecia ter acabado antes mesmo de começar. Quando ainda era criança, na correria de uma fuga, sua ama o deixou cair, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Não era apenas uma deficiência física, era uma marca que definiria seu futuro. Ele cresceu carregando dor, rejeição e a sensação de que nunca mais teria lugar de honra. Aquele menino, que poderia ter herdado palácios, viveu escondido em Lodebar, uma terra de esquecimento. E quantas pessoas hoje vivem espiritualmente em Lodebar? Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e veja que sua alma também habita num lugar seco. Pode ser a luta contra a ansiedade, uma batalha silenciosa contra a depressão, a dor de uma perda, ou até a vergonha de erros do passado. Lodebar pode ter muitos nomes nos dias de hoje: desânimo, solidão, falência, decepção, rejeição, abandono. Mas a mensagem que eu quero trazer ao seu coração hoje é clara e poderosa: Lodebar não é o seu destino. Deus tem uma mesa de honra preparada para você. A história de Mefibosete não terminou no esquecimento. O rei Davi, movido por uma aliança de amor e lealdade com Jonatas, pai de Mefibosete, mandou procurá-lo. E quando o encontraram em Lodebar, aleijado, marcado pela vida, Davi não o rejeitou. Pelo contrário, o chamou para sentar-se à sua mesa todos os dias, como se fosse um de seus filhos. Isso é exatamente o que Deus faz conosco. Ele nos encontra no lugar mais improvável, na terra seca, no deserto da alma, e nos chama para sua mesa. Uma mesa de graça, perdão, restauração e honra. Talvez você esteja pensando: mas eu não mereço. Eu estou quebrado demais. O meu passado me condena. E é justamente aí que a graça de Deus se revela. Porque não se trata do que você pode oferecer, mas sim da aliança que Ele já fez por você em Cristo Jesus. Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para nos tirar de Lodebar e nos levar à presença do Rei. Ele não olha para suas pernas aleijadas, Ele olha para o seu coração quebrantado. Ele não se detém nos erros que você cometeu, mas no futuro glorioso que Ele preparou para você. E é por isso que hoje eu quero que você entenda: o lugar onde você está agora não define quem você é, e muito menos define para onde Deus vai te levar. Talvez você esteja em Lodebar emocional, tentando esconder a dor, sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Talvez o seu Lodebar seja uma vida financeira bagunçada, dívidas que tiram o seu sono. Ou talvez o seu Lodebar seja um relacionamento quebrado, uma família em pedaços, um casamento ferido. Seja qual for o nome do seu deserto, ele não será o último capítulo da sua história. Porque Deus está preparando uma mesa de honra. E não é apenas uma mesa qualquer, é a mesa de Deus, onde há pão todos os dias, onde há comunhão, onde há restauração. O que aconteceu com Mefibosete é um retrato profético do que acontece conosco quando encontramos Jesus. Ele nos chama de filhos, mesmo quando nos sentimos indignos. Ele nos coloca à mesa, mesmo quando pensamos que só merecemos ficar escondidos. Ele nos honra, mesmo quando carregamos marcas de vergonha. Então, se você está me ouvindo agora, guarde essa verdade no coração: Lodebar é apenas um lugar de passagem, não o seu destino final. O Rei já mandou chamar o seu nome. A voz de Deus está ecoando hoje: venha para minha mesa. Há um lugar para você. E eu quero que você imagine isso agora. Imagine Jesus estendendo a mão, chamando você para fora do seu deserto interior. Ele te chama não para condenar, mas para restaurar. Ele te chama não para apontar suas falhas, mas para cobrir você com graça. Nós vamos juntos entrar em oração. Uma oração poderosa para pedir que Deus nos tire de Lodebar, que venha curar as nossas feridas e que nos coloque na mesa da honra de Deus. Mas antes de irmos para esse momento tão especial, eu quero te pedir algo. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai encontrar todos os dias uma palavra de esperança, de fé e de restauração.
Ative também o sininho, para que você não perca nenhum conteúdo que vai alimentar a sua alma. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo um tempo de deserto. Porque Deus pode usar você para tirar alguém de Lodebar hoje. Meu irmão, minha irmã, nós refletimos sobre como Lodebar representa aquele lugar de esquecimento, solidão e paralisia da alma. Mas hoje eu quero aprofundar com você algo ainda mais poderoso. Lodebar não define quem você é, nem o que Deus planejou para a sua vida. Mefibosete, o filho de Jonatas, neto do rei Saul, cresceu com marcas que não escolheu. Ele ficou aleijado ainda criança, carregava a vergonha da sua história e foi parar em Lodebar, um lugar que significava literalmente terra sem pasto, terra sem vida, lugar de esquecimento. Quantas vezes você também não se sentiu assim? Como se estivesse vivendo em um Lodebar, uma fase seca, em que parece que nada floresce. Um tempo onde portas se fecham, amizades se afastam, e até sua fé parece desbotada. Mas eu quero que você guarde essa verdade no seu coração. Lodebar é apenas uma estação, nunca será o seu destino final. A Bíblia conta que Davi, já estabelecido como rei, lembrou-se da promessa feita a Jonatas e perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. 2 Samuel 9 verso 1. E é aqui que algo poderoso acontece. Alguém se lembrou de Mefibosete. Ele não precisou correr atrás, ele não precisou implorar, ele não precisou se humilhar. Foi o próprio rei que mandou buscá-lo. Essa é a mesma ação que Deus faz em nossas vidas. Quando pensamos que fomos esquecidos, quando achamos que não há mais esperança, o Rei dos Reis manda chamar o nosso nome. Ele envia a palavra que nos tira da terra seca e nos leva para a mesa da honra. Talvez você esteja aí pensando: mas eu não tenho forças. Eu já errei demais. Eu não tenho valor. Mas escute bem, Mefibosete era aleijado, sim. Ele não tinha como correr até a presença do rei, mas isso não impediu o rei de mandar buscá-lo. A sua limitação não limita o poder de Deus. A sua fraqueza não diminui o amor do Senhor por você. Deus não está pedindo que você prove algo, que mostre perfeição, que tenha credenciais. Ele só está pedindo que você aceite o convite: vem, porque há um lugar para você na minha mesa. E olha que coisa linda, Mefibosete não apenas saiu de Lodebar, mas passou a comer continuamente na mesa do rei. Ele deixou de ser visto como um homem esquecido e passou a ser tratado como filho do palácio. Assim também é você. Deus não quer apenas te tirar da dor, Ele quer te colocar em honra, restaurar a sua identidade e te lembrar que você é filho amado, filha amada do Pai. Agora eu quero orar com você. Uma oração de renúncia a Lodebar e de posicionamento para a mesa de honra que o Senhor já preparou. Se puder, feche os olhos e ore junto comigo com fé e entrega total. Senhor amado, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença, faço essa oração junto com esse Teu filho e essa Tua filha que tem enfrentado dias em que se sentem esquecidos, parados e limitados. Senhor, muitos estão vivendo em um Lodebar espiritual, onde a esperança parece ter secado, onde os sonhos parecem enterrados, onde a vida parece estagnada. Mas nós declaramos, em nome de Jesus, que Lodebar não será o nosso destino. Senhor, assim como o rei Davi lembrou-se de Mefibosete, eu creio que o Senhor está se lembrando dessa pessoa agora. O Senhor conhece as dores, os traumas, as feridas, os erros do passado, mas o teu amor é maior do que tudo isso. O Senhor não olha para as limitações, o Senhor olha para o coração. Senhor, eu peço para que neste momento o Espírito Santo entre nesta casa, neste quarto, neste coração, e arranque todo o peso de rejeição, de abandono, de incapacidade. Que cada palavra negativa lançada contra essa vida seja cancelada agora no nome poderoso de Jesus. Que esse filho e essa filha recebam a verdade de que há uma mesa preparada. A mesa da graça, a mesa do perdão, a mesa da honra, a mesa do amor incondicional. Que a partir de hoje eles possam se ver como filhos do Rei, e não como pessoas presas em Lodebar. Senhor, levanta quem está caído. Cura quem está ferido. Restaura a dignidade de quem se sente pequeno. Traz de volta os sonhos, reacende a esperança, fortalece a fé. Assim como Mefibosete, que apesar de ser aleijado pôde sentar-se à mesa do rei todos os dias, nós também declaramos que não importa as nossas limitações, porque o teu convite é maior que a nossa dor. Senhor, eu peço para que esta pessoa nunca mais se veja como esquecida, mas como alguém lembrado pelo céu. Nunca mais se veja como abandonada, mas como escolhida pelo Senhor. E eu profetizo,
Lodebar está ficando para trás. O tempo de honra está chegando. O tempo de restauração está chegando. O tempo de vitória está chegando. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se essa oração falou ao seu coração, escreva aí nos comentários: eu estou saindo de Lodebar para a mesa de honra de Deus. Eu quero orar ainda mais pela sua vida, declarar que esse novo tempo vai se cumprir, e sua caminhada será marcada pela graça do Senhor. E antes de seguirmos, eu quero te pedir algo importante. Se inscreva agora mesmo neste canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Assim como você foi alcançado, outra vida pode ser levantada e transformada através desta palavra. Meu irmão, minha irmã, até aqui já entendemos que Lodebar representa o lugar de esquecimento, dor e paralisia. Também vimos que o convite do rei muda tudo. Mas agora eu quero te conduzir à transformação radical que Deus faz quando tira alguém da terra seca e coloca na mesa da honra. A história de Mefibosete é emocionante porque ela não fala apenas de geografia, mas de identidade. Ele estava em Lodebar, sim, mas a sua identidade não era Lodebar. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Dentro dele ainda existia uma linhagem real, mesmo que escondida, mesmo que esquecida, mesmo que paralisada. Talvez hoje você se sinta assim, marcado pelas lutas, carregando feridas do passado, vivendo longe daquilo que um dia sonhou. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: você carrega uma identidade de filho do rei. O diabo pode tentar te prender em Lodebar, mas ele não pode apagar quem você é em Cristo. E é nesse ponto que Deus age de forma surpreendente. Ele não apenas tira Mefibosete do esquecimento, ele o leva à mesa do rei. E não é qualquer mesa, é a mesa de Davi, o rei mais honrado de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que o Senhor não nos chama apenas para sobreviver, mas para viver em abundância, dignidade e honra. Agora, veja como isso se repete na Bíblia. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, mas um dia foi levantado como governador do Egito. Esther era uma órfã, uma estrangeira, mas foi escolhida para ser rainha e salvar a sua nação. Ruth, uma moabita, viúva e sem esperança, encontrou graça aos olhos de Boaz e se tornou parte da linhagem de Jesus. Pedro, o pescador que negou Jesus, foi restaurado e usado para ser um dos pilares da igreja. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus ama transformar histórias improváveis em testemunhos de honra. Ele escolhe justamente os lugares de vergonha para revelar sua glória. Ele pega as peças quebradas e faz delas um vaso ainda mais bonito, ainda mais precioso. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga: mas eu não tenho nada para oferecer. Pois é exatamente aí que a graça de Deus brilha mais forte. Porque não depende do que você tem, mas do que Ele já preparou. A mesa não é montada por você, a mesa é preparada pelo rei. E tem algo poderoso na imagem da mesa. Quando Mefibosete se assentava à mesa de Davi, sua deficiência ficava escondida debaixo da toalha real. Aleluia! Isso é simbólico demais. Quando você se assenta à mesa do Rei Jesus, as suas falhas, cicatrizes e marcas não te definem mais. O que cobre a sua vida é a graça, é o favor, é o sangue de Cristo que te torna digno. Deus quer que você creia nisso hoje. Você não vai viver eternamente em Lodebar. Você não vai ser lembrado apenas pela dor, pelo erro ou pelo abandono. O céu já decretou: há uma mesa preparada com o seu nome. E sabe por quê? Porque você não é um acidente. Você não foi esquecido. Você não é invisível. Você é amado, escolhido e chamado para viver em honra. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja chorando agora ouvindo esta palavra. E se estiver, saiba que o Espírito Santo está tocando na sua ferida, mas não para expor, e sim para curar. Deus está trocando o peso de vergonha por veste de louvor. Ele está trocando as lágrimas por testemunhos. Ele está transformando a sua dor em mensagem, o seu processo em propósito. Eu não sei qual é o nome do seu Lodebar. Pode ser solidão, pode ser desemprego, pode ser doença, pode ser rejeição, pode ser um divórcio, pode ser um sonho interrompido. Mas eu sei que esse lugar não é definitivo. Há uma saída, há um chamado, há uma mesa de honra preparada para você. E quando Deus faz isso, Ele não apenas muda a sua vida, mas usa a sua vida para impactar outros. Pense em quantas pessoas hoje são fortalecidas pela história de José, de Esther, de Ruth, de Pedro, e até mesmo de Mefibosete. Assim será com você. O que hoje é ferida, amanhã será testemunho.
O que hoje é vergonha, amanhã será vitória. O que hoje é lágrima, amanhã será riso. Se essa palavra está queimando no seu coração, eu quero te pedir algo. Se inscreva agora neste canal, ative o sininho e deixe o seu like. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ouvir que Lodebar não é o fim, mas apenas o caminho para a mesa de honra de Deus. Aqui, diariamente, nós caminhamos juntos em fé, oração e esperança. Você faz parte dessa família de fé, e juntos vamos viver o que o céu já preparou para nós. Chegamos ao ponto final dessa caminhada de reflexão. E talvez, nesse momento, o seu coração esteja pesado, cheio de lembranças de um tempo de dor. Talvez o nome do seu Lodebar ainda ecoe dentro de você. Talvez você esteja vivendo um tempo em que se sente esquecido, sem perspectivas, como se nada fosse mudar. Mas eu preciso reforçar a verdade que já ecoou desde o início desta mensagem. Lodebar não é o seu destino. Você pode ter passado por ele, pode até ter morado nele por um tempo, mas esse não é o lugar que Deus escolheu como final para a sua história. O plano do Pai é te levar para a mesa, é te assentar em honra, é restaurar aquilo que parecia perdido para sempre. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que todos os homens e mulheres que marcaram a história de fé tiveram um Lodebar em sua trajetória. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Moisés foi rejeitado, se escondeu no deserto antes de ser chamado para libertar o povo. Davi, antes de ser coroado, fugiu, se escondeu em cavernas, foi perseguido. Ana chorou anos por não gerar filhos, até viver o milagre de Samuel. Mefibosete passou anos esquecido, até ser exaltado na mesa de Davi. O que todos eles têm em comum? O tempo de dor não definiu seus destinos. O que definiu suas histórias foi o Deus que muda cenários, que escreve novos capítulos e que vira páginas. E eu digo isso a você hoje com toda a convicção do Espírito Santo, há páginas novas sendo escritas para a sua vida. Talvez você tenha acreditado que já passou da sua hora, que as oportunidades se foram, que o tempo não volta mais. Mas quando Deus decide te levantar, não importa quanto tempo se passou, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é capaz de restaurar anos que foram roubados, Ele é capaz de devolver sonhos que você achava que nunca mais viveria. A Bíblia diz em Joel 2 verso 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele multiplica, Ele transforma, Ele te dá em dobro. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu saio desse lugar de dor? Como eu deixo Lodebar para trás? A resposta é simples e profunda, você não sai sozinho, é o rei que te chama. Assim como Davi mandou buscar Mefibosete, Deus está enviando a sua palavra hoje para te levantar. Ele está dizendo, levanta, porque há um lugar preparado para você. Levanta, porque a sua identidade não é marcada pelo abandono. Levanta, porque a sua história não termina na dor, ela continua na vitória. E eu sinto no meu coração que esta mensagem não chegou até você por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele queria que você ouvisse essa verdade. Lodebar é temporário, mas a mesa de honra é eterna. Pense comigo, Mefibosete nunca mais voltou para Lodebar. Depois que ele foi trazido para a mesa do rei, aquele capítulo ficou para trás. Ele ainda tinha suas limitações físicas, mas agora vivia em honra, cercado de provisão e cuidado. Assim será com você. Pode ser que algumas marcas do passado ainda existam, mas elas não vão mais te definir. Você vai viver em honra, vai viver em paz, vai viver no centro da vontade de Deus. E mais, o seu testemunho será tão forte que outras pessoas vão olhar para você e dizer, se Deus fez, pode fazer comigo também. Você será uma prova viva de que o nosso Deus é especialista em virar páginas e transformar cenários impossíveis. Senhor amado, eu te agradeço porque hoje entendi que Lodebar não é o meu destino. Obrigado porque o Senhor me chama para a tua mesa, para viver em honra, dignidade e propósito. Eu entrego a ti as minhas dores, meus medos e minhas limitações. Eu recebo a nova página que o Senhor está escrevendo sobre mim. A partir de hoje, eu escolho crer que sou filho do Rei e que tenho um lugar reservado em tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou profundamente com você, eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Se inscreva neste canal, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui você nunca vai andar sozinho, sempre haverá uma palavra de esperança e oração para fortalecer o seu coração. E não guarde só para você, compartilhe este vídeo com alguém que você ama.
Pode ser que justamente essa pessoa esteja vivendo o Lodebar da vida dela e precise ouvir que Deus já preparou uma mesa de honra para ela também. Você faz parte dessa família de fé. E juntos, vamos continuar vivendo milagres e testemunhando o cuidado do nosso Pai.